Olá, meus queridos alunos. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês usam para assistir esses vídeos, não sei nem se estão assistindo. Espero muito que sim, né? Porque é uma aula que dá um certo trabalho para fazer, né? Mas acima do trabalho, o mais importante é que vocês tenham um conteúdo cada vez mais aprofundado, cada vez mais interessante para o vestibular. Bom, hoje eu estou dando sequência aos nossos estudos. A gente já viu na primeira aula as questões a respeito da estrutura da Terra, as estruturas internas da Terra. Vimos que tem duas maneiras diferentes, né, de a gente poder fazer essa divisão. Uma que a gente parte da geoquímica e outra da geofísica, né? Uma entendendo a sua composição e outra entendendo a sua movimentação. Percebemos, inclusive, que há uma correlação muito grande entre uma forma e outra, né? Os aspectos químicos induzem aos aspectos físicos, etc. Bom, dito isso, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, iremos estudar a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. E é muito importante essa diferenciação, né? Porque a gente está acostumado muitas vezes a lidar como se fosse a mesma coisa. Já vi muitos geógrafos, inclusive, lidando como se a teoria da deriva fosse a mesma coisa que a teoria da tectônica de placas, e não é, né? Tem suas diferenças, tem seus momentos históricos, e é isso que vamos nos debruçar hoje. E é um assunto que cai bastante no vestibular, né? O último Enem, a gente viu que caiu sobre o chifre africano, sobre o movimento, né, de divergência de placas que a gente tem ali na África Oriental, né, o rifteamento, o que são todos esses termos, né? O rifteamento, que é um processo do ciclo de Davis, perdão, de Davis não, do ciclo de Wilson. Tudo isso a gente vai estudar e se aprofundar. E espero que vocês realmente estejam aí empenhados nessa aula, pelo menos um ou dois, né? Porque pelo que eu andei pesquisando, esses assuntos, inclusive em outros vídeos do YouTube, não são tratados da forma que deveriam pro vestibular. O que eu estou fazendo aqui, que é um curso voltado para o ciclo das rochas especificamente, está trazendo um nível de aprofundamento que dificilmente você vê em outros cursos no YouTube. Eu preferi me aprofundar ainda mais, né? Por exemplo, essa questão da tectônica de placas, dificilmente eles trabalham é, analisando cada caso específico, analisando o que é subducção, o que é obducção, analisando os produtos dessa tectônica de placas. Enfim, até analisam, mas não com profundidade como faremos hoje. De modo até que isso será uma aula inteira, né? Não serão 20 minutos estudando tectônica de placas, talvez fiquemos aí uma hora só para aprender esse conteúdo, que é essencial. É um conteúdo essencial para entender toda a geologia e toda a geomorfologia, né? Sem tectônica de placas, a gente não entende nada. Então, essa, pode-se dizer, é uma aula basilar, né? Uma aula onde vamos ver um conteúdo sem o qual não podemos continuar os nossos estudos. Então, estou aqui começando o compartilhamento da nossa aula. Então, o tema de hoje, né, como vocês podem aí observar, é a deriva continental e a tectônica de placas, né, a diferença entre uma e outra. Dando sequência, agora estamos na aula 2, na sequência da aula 1 sobre estruturas internas da Terra. Vamos lá. Bom, para iniciar, antes de se observar a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas, é interessante a gente se debruçar sobre outros apontamentos anteriores, né? Como a gente vai ver, a teoria da deriva continental, ela é ali do início do século XX, então é recente, e também a teoria da tectônica de placas é mais recente ainda, né? Dos anos 60, né? Uma coisa extremamente nova no campo da geologia, da geografia. Mas, anteriormente, né, a teoria da tectônica e da deriva continental, outros autores, outros estudiosos se debruçaram
sobre esse tema, né? Particularmente analisando o contorno entre a América do Sul e a África, né? Ou seja, havia uma semelhança de encaixe entre a porção oriental da América do Sul e a porção ocidental da África, né? Então, todo o leste da América do Sul e todo o oeste africano funcionavam meio que como um quebra-cabeça, né? Era como se a gente pudesse pegar e encaixar um continente no outro. E quando que esses levantamentos, né? Quando que esses apontamentos puderam de fato começar a existir, né? Quando foi possível fazer esses levantamentos? Bom, isso tem uma ampla relação com a cartografia, né? Então, a partir do momento que a gente tem um desenvolvimento cartográfico importante, que está no contexto das grandes navegações, ou seja, ali no período do século XV, XVI, XVII, a gente pode observar com mais nitidez, né, com mais regularidade, os contornos dos continentes, né? Ou seja, antes desse período a gente não tinha uma zona, a gente não tinha os contornos da América do Sul e da África detalhadamente cartografados, né? Então, a partir do momento que a gente tem acesso a essa cartografia, a gente começa a comparar e a observar como um continente poderia se encaixar no outro. Então, não por acaso, os apontamentos acabam ficando famosos nesse período de amplo desenvolvimento da ciência cartográfica. Então, Francis Bacon, que é um filósofo, um estudioso inglês, né, vai dizer em 1620 que existe uma semelhança entre a América do Sul e a África. Né? Então, Francis Bacon aponta, olha, olhando a cartografia, parece que a América do Sul, em algum momento, né, já foi encaixada com a África, ou pelo menos há uma correlação, há um quebra-cabeça ali, né? E apesar de notar essa semelhança, o Francis Bacon ele fica apenas no nível da observação, ou seja, ainda não se sabe, ainda não se tem princípios, não se tem fundamento nenhum para dizer que em algum momento a América do Sul e a África já estiveram unidas. Então, o que o Francis Bacon faz é simplesmente apontar a semelhança entre os contornos da porção oriental da América do Sul e da porção ocidental da África. Ou seja, podia-se notar uma semelhança que poderia ser apenas coincidência, de modo que só foi apontado e não existem nem os mecanismos, nem nenhuma observação que pudesse, além do próprio contorno dos dois continentes, justificar que eles já estiveram unidos em algum momento. Então, sobre o Francis Bacon, é apenas notar essa semelhança, essa coincidência, essa suposta coincidência, né? Como vamos ver, não é uma suposta coincidência, né? Então, agora sim entramos com Alfred Wegener, né? E a teoria da deriva continental. Essa teoria data de 1912, então, como eu disse, bem no início do século XX, né? 1912. E o Alfred Wegener é um estudioso, né? É um estudioso, um geólogo, que vai apontar algumas observações, observar alguns fatos que possam justificar a sua teoria da deriva continental. Então, agora vamos tratar especificamente da teoria da deriva continental, que não é a mesma coisa da tectônica de placas. Então, diferente do Bacon lá atrás, o Alfred Wegener vai levantar realmente evidências que demonstram com firmeza, né, com alto grau de aceitabilidade, que em algum momento na história do nosso planeta, os continentes já estiveram unidos. Daí que a gente vai ver, né, a Pangeia, né, que é aquela formação geológica onde todos os continentes estão unidos, é classificada, né, definida a partir da teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Então, quais são essas evidências que vão justificar que em algum momento os continentes já estiveram unidos? Bom, são três evidências principais que a gente vai observar.
A primeira é a existência de fósseis, né? Então, como vocês podem observar no mapa aqui ao lado, a gente tem uma distribuição geográfica muito interessante de diversos fósseis de diferentes épocas, de eras geológicas passadas. E aí o Alfred Wegener vê isso e se pergunta, né? Bom, como que uma mesma espécie pôde coabitar continentes tão distantes, né? Como que uma mesma espécie pôde atravessar um oceano inteiro para chegar na América do Sul ou para chegar na África? Ou seja, hoje a nossa disposição de continentes atual não permitiria que essas espécies pudessem ter se distribuído dessa forma que a gente observa. Ou seja, no caso de alguns fósseis, vocês podem observar que foram encontrados na Austrália, na Antártica, na Índia, na África e na América do Sul. E aí o Wegener se pergunta justamente isso, mas como que essa espécie vegetal ou animal pode cruzar esse imenso oceano, o Oceano Atlântico, que separa a África e a América do Sul? Como essa espécie pode habitar diferentes climas, né? Porque a gente vê a Austrália tem um clima específico, a Antártica já é um clima polar, né? A Índia, outro clima, o sul da África, outro clima, América do Sul, outros climas. Então, como essas espécies puderam habitar espaços tão distantes no nosso planeta, né? A única conclusão que o Wegener chegou foi, bom, em algum momento, todos esses continentes tiveram que estar unidos para que, desta forma, essas espécies pudessem transitar livremente entre eles. Porque a ideia de que elas pudessem atravessar oceanos gigantescos ou estar em diferentes climas não seria aceitável, não é? Então, esse é o primeiro ponto, né? A distribuição geográfica de diferentes espécies ao longo de diferentes continentes seria uma prova de que eles já estiveram unidos em algum momento, pois só assim esse trânsito poderia acontecer, ou seja, só assim essa distribuição poderia acontecer. Muito bem, então, primeiro ponto são esses fósseis encontrados em diferentes regiões do nosso planeta. O segundo ponto, estruturas geológicas contínuas, ou seja, o Wegener também percebeu que em muitos pontos de contato entre América do Sul e África, você tinha a continuidade de estruturas geológicas. Ou seja, notava-se uma semelhança geológica entre um continente e outro, de modo que não era uma simples semelhança, era a mesma estrutura geológica. Então, acontecia de, numa porção da África, você ter uma estrutura geológica e essa estrutura geológica continuar na porção da América do Sul. E aí o Wegener se perguntou mais uma vez, mas, horas, como que essa porção pode continuar na América do Sul se a gente tem um oceano gigantesco separando essas duas estruturas, né? Tem um oceano gigantesco separando esses dois continentes. Então, a mesma estrutura começava ali no norte da África e continuava no norte da América do Sul, como vocês podem perceber na imagem, né? Então, uma série de estruturas que, apesar de separadas por continentes, tinham sua continuidade. Qual a única explicação para tudo isso? Elas já estiveram, em algum momento, unidas. Só unidas que elas puderam ter o mesmo princípio de formação geológica. E durante milhões de anos, com a separação entre um continente e outro, elas se dividiram. Mas trata-se fundamentalmente de mesmas estruturas, de mesmas composições geológicas, né? Muito bem, então. O segundo ponto são estruturas geológicas contínuas. O terceiro ponto, então, minerais glaciais, né? Então, além dos fósseis e além das estruturas geológicas que eram contínuas entre diferentes continentes, a gente tem os minerais glaciais. O que isso indica? Bom, por exemplo, a gente tem a ocorrência de clastos pingados, né? Do clasto pingado aqui em São Paulo, no Brasil, né? No Parque Geológico do Varvito, em Itu. Inclusive, quem tiver a oportunidade de visitar, visite, que é um espaço muito interessante. Mas o que é o clasto pingado? É a evidência de que São Paulo já possuiu um clima polar. Por quê?
O clasto pingado é a rocha que se despreende de uma estrutura glacial. Ou seja, provavelmente estruturas glaciais se formaram sobre o território paulista, levando uma série de fragmentos e desprendendo rochas. Então, é exatamente isso. O clasto, ele pinga em cima de uma outra estrutura, né? A gente pode ver aqui que é um ambiente de sedimentação, ou seja, são várias linhas de sedimentação. Cada linha dessa, né, teve um processo de sedimentação específico que durante muitos anos ocorreu. Em algum momento, um pedaço de rocha se desprendeu de uma estrutura glacial que estava passando por ali. Se desprendeu do seu topo e atingiu a base da estrutura geológica, ficando ali por alguns milhares de anos, né, presa, né? Então, é uma evidência de que São Paulo já passou por um clima polar. Bom, se São Paulo já passou por um clima polar, muito provavelmente São Paulo já esteve localizado em outra latitude do nosso planeta, né? Lembrem-se, a latitude define o clima, né? Conforme vamos em direção a maiores latitudes, tanto ao norte quanto ao sul, nós temos climas mais frios, né? A gente chega no clima, sai do clima tropical, vai para o clima temperado, atingindo o clima polar, né? Então, provavelmente São Paulo já se movimentou, né? Em algum momento da história geológica do nosso planeta e já esteve em latitudes mais altas que favoreceram esse clima polar. Então, o Wegener começou a notar que, inclusive, você tinha ocorrência de minerais glaciais existindo em zonas equatoriais. O que isso quer dizer? O que isso nos revela, né? Bom, como que um mineral glacial que surge em grandes latitudes, tanto ao norte quanto ao sul, pode surgir ali na linha do Equador? A linha do Equador é a latitude zero, onde a gente tem as maiores temperaturas do nosso planeta. Ali não é cabível qualquer tipo de glaciação, de clima polar. Então, a única explicação que o Wegener encontrou também foi: bom, se a gente tem ocorrência de minerais glaciais na linha do Equador, muito provavelmente essas regiões na linha do Equador já estiveram em latitudes muito mais elevadas, ou seja, já se movimentaram no nosso planeta. Então, mais um ponto para a gente entender a teoria da deriva continental. Bom, e aí a gente se faz a pergunta: bom, cadê o mecanismo, Wegener? Apesar do Wegener levantar evidências muito interessantes, muito importantes e até mesmo, de certa forma, fatos indiscutíveis, né? Porque a tendência dos fatos que ele apontavam indicar que o planeta já esteve alguma vez unido eram muito fortes, né? Os fatos com certeza nos levavam a crer fielmente de que o planeta já constituiu uma Pangeia, como ele falou, né? Já tivemos um momento com todos esses continentes unidos, né? Então, apesar de tantas observações importantes, interessantes, com alto grau de verificação da realidade, com alto grau de certeza, né? Apesar de tudo isso, o Wegener não soube explicar o mecanismo. Então a gente pergunta para ele, né? Cadê o mecanismo, Wegener? Então, como que você explica que esses continentes que estiveram unidos em algum momento da nossa história passada se fragmentaram? Como que a gente conseguiria explicar essa movimentação dos continentes, não é? Então, nesse sentido, as suas teorias não tiveram um grande crédito no meio científico, né? Porque apesar de observações muito interessantes que nos levavam a crer que em algum momento a Terra já compôs, né, uma unidade das porções continentais, apesar disso, o Wegener não sabia explicar por que se juntou e por que se separou. Então, o Wegener até tentou explicar isso, mas sem sucesso. Então, o Wegener chegou a dizer que seria a força da água dos oceanos que poderia empurrar esses continentes, ou que infiltrações de água por debaixo das porções continentais facilitariam o seu movimento, mas nunca conseguiu provar nada disso. E o que a ciência vai nos mostrar é que, de fato, eram hipóteses que
mais tarde foram verificadas como falsas. Então, a grande contribuição de Wegener se dá no sentido de apontar esses fatos indiscutíveis de que, em algum momento, o nosso planeta já compôs uma unidade continental. Mas, por outro lado, Wegener não sabia explicar essa dinâmica de movimentação. E é basicamente isso que diferencia a teoria da deriva continental da teoria da tectônica de placas. Quando a gente fala teoria da deriva continental, a gente tem uma série de apontamentos que induzem ao entendimento de que, em algum momento, já houve uma unidade que a gente chama de Pangeia entre os continentes do nosso planeta. A gente pode levantar essas três observações: os fósseis, as estruturas geológicas e os minerais glaciais. Mas a gente não tem a explicação do mecanismo, como que tudo isso ocorreu. Só nos anos 60, um outro cientista, que a gente vai ter a teoria da tectônica de placas. E aí, quando a gente fala teoria da tectônica de placas, a gente já identifica a movimentação, o mecanismo, de onde ele vem, como ele surge. A gente consegue explicar a movimentação, né, a dança dos continentes, né, como os continentes conseguem se mover no nosso planeta, que afinal de contas é dinâmico, está sempre em movimento, né? Bom, então depois de toda essa pesquisa, Wegener vai ficar até o final da sua vida tentando provar suas ideias, né? Que, diga-se de passagem, naquele momento não teria como provar, porque a tecnologia ainda não nos permitia, como a gente vai ver, né? Então, o Wegener vai, até o final da sua vida, tentar explicar a sua teoria, tentar achar o mecanismo de sua teoria, e, infelizmente, vai morrer numa expedição no Ártico, né? Então, ele vai numa expedição geológica no Ártico, vai desaparecer junto com a sua equipe e vai ser dado, né, como morto. Então, essa é a grande contribuição de Wegener para o entendimento da dança dos continentes, né, para o entendimento até mesmo do que viria a ser depois a tectônica de placas, né? Ele, o primeiro cientista a apontar esses indícios. Muito bem, gente. Então, saindo de Wegener agora, a gente vai para um outro cientista, chamado Harry Hess, final dos anos 60. Então, no final dos anos 60, gente, vejam como isso tudo é muito atual, né? Como isso tudo é muito recente, como isso tudo ainda está aberto a muita pesquisa, né? Porque uma teoria tão recente como essa ainda está gerando muitos frutos, né? Ainda é alvo de muita especulação. Então, pode ser que de um dia para o outro ainda mude tudo, né? Por conta, dado, né? O modo como essa teoria é extremamente recente. Então, o Harry Hess, também um geólogo, vai estudar o fundo do assoalho oceânico, né? Então, ele vai identificar uma zona no assoalho oceânico chamada dorsal mesoatlântica. É a partir da dorsal mesoatlântica que a gente começa a entender a teoria da tectônica de placas. Bom, e como que a gente conseguiu identificar essa zona, né, no fundo do nosso oceano? Principalmente a partir das tecnologias desenvolvidas na Guerra Fria, né? A gente tem o desenvolvimento de submarinos, de satélites, então toda essa tecnologia derivada das guerras também é utilizada para a ciência, né? Claro, de um lado a ciência produz para a guerra e de outro lado o que a gente utiliza na guerra pode ser também utilizado de volta na ciência. Então, a descoberta dessa zona, né, dessa cordilheira de montanhas no meio do Oceano Atlântico só foi possível graças ao mapeamento do fundo do assoalho oceânico, o que só foi possível graças às tecnologias que foram desenvolvidas ali nos anos 60. Então, como eu disse, provavelmente o Wegener poderia ficar anos e anos e anos ainda pesquisando a teoria da deriva continental, mas sem muito sucesso, porque ali a gente ainda não tinha tecnologia suficiente para analisar de forma clara aspectos tão importantes como o assoalho oceânico. Então, o que se começou a fazer foi a datação das rochas oceânicas. E o que se notou é que havia uma zona de expansão no meio do oceano. Foi possível, então, identificar que o assoalho oceânico era continuamente criado, era continuamente expandido, como? A partir da datação das rochas. Então, a gente pode ver aqui
né? Aqui a gente tem a América do Sul, a África e a cordilheira, né? A dorsal mesoatlântica, né? Que fica no meio do Oceano Atlântico. Então, o mapeamento do fundo do oceano nos permitiu compreender que, a partir da dorsal mesoatlântica, em direção aos continentes, a gente tinha diferentes grupos de diferentes idades de rocha, de modo que, a partir da dorsal mesoatlântica, indo em direção à África ou à América do Sul, a tendência era que, quanto mais próxima à dorsal, tínhamos rochas mais jovens, e quanto mais próximos aos continentes, rochas mais antigas. O que isso quer dizer? Que muito provavelmente essas rochas foram criadas a partir da dorsal mesoatlântica, né? E essas daqui foram criadas anteriormente, de modo que, em algum momento, essa zona verde já foi essa zona rosa, né? Simplesmente o fundo do oceano se expandiu e empurrou essas rochas mais, né, em direção na direção contrária à dorsal mesoatlântica, né? Então, toda essa análise do fundo dos oceanos nos permite compreender que, a partir dessa dorsal, nós temos a expansão do assoalho oceânico, né? Sendo rochas mais jovens próximas à dorsal e rochas mais antigas próximas ao continente, né? Rochas que, então, foram anteriormente formadas próximas à dorsal e depois empurradas em direção a esses continentes, né? Contribuindo também para a divergência entre um continente e outro, né? Bom, além disso, a gente teve a análise da formação dos minerais metálicos em relação ao campo magnético da Terra. Então, se notou que, além da gente ter uma correlação entre distanciamento da dorsal e aumento da idade das rochas, a gente também pôde observar que uma série de minerais metálicos se formaram em relação ao campo magnético da Terra, em orientações específicas para cada época. Então, a gente pode observar que essas zonas não só indicavam a idade das rochas e dos minerais que se formaram aqui, mas também a orientação. E pode-se perceber que a orientação desses minerais metálicos estava de acordo com o campo magnético da Terra, que também está sempre em movimento. Então, pode-se notar que, quando o campo magnético da Terra orientava esses minerais ao sul, eles se formaram voltados ao sul. Quando se formaram voltados ao norte, o campo magnético estava voltado ao norte, e assim sucessivamente, né? Então, também indicando uma grande correlação, né? Porque, a princípio, se a gente puder datar essas variações do campo magnético da Terra, a gente também consegue datar a formação desses minerais metálicos em relação à posição do campo magnético da Terra no período, né? Indicando também, mais uma vez, que há provavelmente uma expansão, há indícios fortes de uma expansão do assoalho oceânico, né? Divergindo entre um continente e outro, ou seja, separando Europa de África. Então, em algum momento, né, eles já estiveram unidos, e essa expansão contínua do assoalho oceânico, a partir da dorsal mesoatlântica, contribuiu para a sua separação, né? E o que é a dorsal mesoatlântica? Como nós já vimos, é uma cordilheira de montanhas que está submersa, né? Ela está lá no fundo do oceano. E ela é formada, como vamos ver na sequência, a partir de processos vulcânicos, né? Então, justamente nessa zona de criação de placa, nessa zona de expansão do assoalho oceânico, a gente tem continuamente magma sendo expelido, né? A gente tem aquilo que a gente chama de extrusões magmáticas, ou seja, o magma atingindo a superfície e se cristalizando num processo contínuo, ou seja, essas rochas que estão sendo formadas ali através de extrusões magmáticas são rochas novíssimas, né? E as rochas que nós vemos mais próximas aos continentes são rochas extremamente, né, muito mais velhas, pelo menos, do que aquelas formadas na dorsal mesoatlântica. Foram simplesmente, como eu disse, empurradas a partir dessa zona de extrusão magmática, né? Nós ainda não vimos o mecanismo, a gente ainda está vendo indícios fortes, né? Na verdade, agora são indícios indiscutíveis de que
América do Sul e África já estiveram unidas, né? São indícios realmente indiscutíveis, porque a gente tem todo o mapeamento e a gente consegue identificar as idades dessas rochas, percebendo, inclusive, né, que, como vocês podem perceber, as cores se repetem tanto à esquerda quanto à direita. Então, as rochas em laranja, tanto à esquerda quanto à direita, foram formadas numa mesma época, né? Simplesmente porque elas estão distantes uma das outras, porque a gente tem um contínuo crescimento do assoalho oceânico. O mesmo vale para o resto, né? Em azul, essas rochas e essas daqui foram formadas na mesma época, sendo separadas a partir da divergência de placas, e a verde também, a mesma coisa. Então, já é um indício que, de fato, explica que há uma divergência e que realmente ela pode ser observada, né? Então, indícios mais fortes ainda. Bom, agora vamos dar uma olhada nos fatores endógenos, né? Por que os fatores endógenos são importantes? Porque esses fatores endógenos, a gente vai ver lá na frente de novo, vão ter uma aula só de fatores endógenos. Mas eles são importantes porque eles são processos da tectônica de placas. Então, alguns termos precisam ser aqui definidos para que lá na frente, quando a gente comentar ainda nessa aula, vocês consigam relacionar. Então, a gente, na verdade, tem dois tipos de fatores, né? Os endógenos e os exógenos. Os exógenos são aqueles fatores que influenciam a Terra de fora para dentro, ou seja, tudo aquilo que diz relação à nossa atmosfera, né? O contato da atmosfera com a nossa superfície terrestre são esses fatores exógenos, fatores que modelam a nossa superfície terrestre. Já os fatores endógenos são aqueles que modelam nossa superfície terrestre a partir das forças provenientes do interior da Terra. E dentre esses fatores podemos destacar o vulcanismo, ou seja, os processos vulcânicos, né? A gente tem diferentes tipos de processos vulcânicos, a gente tem, além dos mais famosos, que são os cones vulcânicos, né? A gente tem extrusões magmáticas, basálticas no nível dos oceanos, ou seja, derrames basálticos que não ocorrem como esses cones vulcânicos. A gente vai ver, inclusive, que tem diferentes tipos de vulcanismo lá na frente, mas por agora a gente define vulcanismo como um processo pelo qual o magma ascende em superfície. E ascendendo em superfície, a gente não chama mais magma, a gente chama de lava, né? Então, quando o magma ascende em superfície, o que caracteriza o processo de vulcanismo, nós temos a lava se derramando em superfície. Muito bem. Os terremotos também são fatores endógenos, são o resultado da movimentação das placas. Então, quando uma placa se movimenta, sempre uma placa se movimenta em relação a outra placa, ou seja, ela vai divergir em relação a uma placa, ao mesmo tempo que ela vai colidir em relação a outra placa, ao mesmo tempo que ela pode até mesmo deslizar em relação a outra placa, né? Todos esses processos a gente vai analisar também nessa aula. A gente tem o processo de orogênese, que a gente chama o processo de enrugamento da nossa superfície terrestre, que é esse enrugamento, formação de cordilheiras, formação de montanhas, né? E a gente tem a epirogênese, né? O soerguimento, ou seja, a orogênese seria uma pressão horizontal, o que geraria esse enrugamento, essa formação de cadeias de montanhas, e a epirogênese seria um movimento que, na verdade, seria vertical, viria de baixo para cima, soerguendo proporções da nossa crosta continental. Bom, são alguns termos que a gente precisa definir para começar a entender a teoria da tectônica de placas. Muito bem. Bom, agora vamos então entrar na teoria da tectônica de placas. Já vimos que o assoalho oceânico está em contínua expansão, e isso foi o fator, né, a observação principal para o início da teoria da tectônica de placas, né? Foi observado que essa expansão está de acordo com a idade das rochas que a gente observa, que funciona como um espelho, né? Essas rochas que surgem à direita também surgem à esquerda no mapa, né? As mesmas cores, então foram formadas num período e divididas, né? E sofreram um processo de divergência. A gente já viu isso e agora a gente vai ver os diferentes tipos de limites de placas tectônicas, né? Então, a gente pode identificar 3 limites de placas. Quais são eles? Os limites divergentes, convergentes e transformantes. Por que a gente fala limites, né? São as bordas das placas, os limites da placa, né? O limite, ele está limitando uma porção específica
da superfície terrestre. Então, é uma porção específica, né, da superfície terrestre, onde a gente vai analisar movimentos. Então, sempre a gente vai estar identificando o movimento de uma placa em relação a outra. Lembrando, uma placa pode ter diversos movimentos em relação a outras placas, né? Não é só uma placa em relação a outra, né? É uma placa em relação a todas as que estão ao seu redor. Vamos analisar esses movimentos, dando exemplos para cada tipo de movimento. Bom, mas antes, a gente ainda não explicou o mecanismo que aciona o movimento. Ou seja, a gente viu que é indiscutível que há uma expansão do assoalho oceânico. Agora é, de fato, indiscutível. Há uma movimentação. Né? Diferente do Wegener, a gente tinha indícios fortes, mas nenhum indício de movimentação. Né? A não ser a ideia, né? A gente entendia que o que o Wegener levantou era uma forte tendência, que os continentes se movimentaram, mas o indício da movimentação em si não existia, ou seja, o processo não existia. A gente tinha os resultados da movimentação, o que dava a entender que se movimentava. Agora, na teoria da tectônica de placas, a análise do assoalho oceânico já nos permite entender que há sim um movimento. E a gente consegue explicar, com base na observação, esse movimento, né, a partir da datação do fundo do oceano. Mas ainda assim, a gente não sabe o mecanismo. A gente viu que é indiscutível, que o Wegener estava certo, que se movimentava. Agora, a gente precisa entender como que se movimenta. E aí, a gente vai entrar no movimento de convecção do manto, né? Esse slide eu deixei aqui mais para vocês, quem quiser tomar anotação, pausar o vídeo, fazer anotações, mas eu já vou pular para o próximo, onde a gente tem análise, né? Inclusive, os pontos, né? 1, 2 e 3 estão relacionados com essa imagem. 1, 2 e 3, né? Então, como que funciona o movimento de convecção do manto? Bom, é um ciclo, né? É uma célula de convecção. Então, a gente pode começar a partir de qualquer ponto do processo que a gente volta para o mesmo ponto, né? Aqui a gente pode começar entendendo o ponto 1, né? O material ascendente. Então, continuamente, a gente tem a ascensão de magma do interior da Terra em direção à nossa crosta continental. Esse é o material ascendente. Mas como que ele ascende? Bom, há um processo. Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais o material vai sofrer resfriamento, mais o material vai perder calor. A gente já viu na aula 1 que quanto mais em direção ao interior da nossa Terra, maiores as temperaturas. Então, quanto mais próximo da superfície terrestre, né, a gente tem o resfriamento. Esse resfriamento torna o material magmático mais coeso e mais sólido, não é? Então, o que ocorre é que, com o resfriamento, esse material mais coeso, mais sólido, vai novamente voltar a afundar, né? Porque se a gente tem um material mais sólido e mais resistente em cima e um material mais plástico embaixo, a tendência é que esse material ele não resista, né? Ele não se sustenta em superfície e acaba sendo, né? Ele acaba sofrendo, então, um aprofundamento maior, né? Ele vai se rebaixando no manto terrestre, né? Aqui a gente está analisando o manto. Então, ele se resfria, a camada inferior não resiste, né? O peso do seu resfriamento, né? Não possui também resistência, né? Em relação, porque ela é mais plástica, então todo esse material mais sólido começa a se aprofundar novamente, né? Se afundar no manto terrestre, vai descer no manto e vai novamente, nesse processo de descida, empurrar o material mais plástico que estava aqui embaixo. Esse material mais plástico vai ascender em superfície. Então, é essa a ideia, né? O que é a célula de convecção? Você tem um material mais sólido e mais coeso, próximo à crosta, e um material mais plástico e menos coeso embaixo. Então, esse material abaixo vai sofrer, não vai resistir em relação ao material superior, que vai afundar, e que nesse processo de afundar, desloca o material magmático embaixo
para cima. Esse material magmático, mais uma vez, sobe, é o material ascendente, uma parte vai ser exposta em superfície, aí é o vulcanismo, e outra parte vai ser exposta em... vai sofrer, né, o resfriamento ainda no interior da crosta terrestre, né? Então, esse vulcanismo, ele é possível, como vamos ver, em relação a diferentes limites de placas. Um momento, então, em que o magma consegue extravasar, ou seja, ele não vai voltar para essa célula de convecção. Ele vai continuamente recriar, né, a superfície terrestre, né? Porque sempre que tem processos vulcânicos, a gente tem criação da superfície terrestre, né? Esse magma se solidifica e se transforma, né, na superfície terrestre. Bom, então esse é o mecanismo, né? Então, claro, isso daqui só pode ser explicado com análise das estruturas da Terra, não é? A gente precisa entender o manto, ou seja, entender que quanto mais próximo ao núcleo, maiores as temperaturas, quanto mais próximo à crosta, menores os processos de resfriamento, o caráter plástico do manto, tudo isso é muito importante para entender essas células de convecção. Muito bem, então, continuando. Aqui a gente tem, então, os limites convergentes, né? Agora vamos começar a analisar os diferentes limites de placa. Bom, quando a gente fala de convergir, né? Convergência é o quê? É um choque. Estamos convergindo, né? Se a gente falar estamos convergindo com as nossas ideias, estamos falando o quê? Nós estamos se encontrando nas nossas ideias. Então, convergência dá exatamente essa noção. Placas que estão colidindo, né? Limites onde uma placa colide em relação à outra, né? Então a gente tem três tipos de ocorrência de limites convergentes. A gente tem limites convergentes entre placas oceânicas, ou seja, uma placa oceânica em relação a outra placa oceânica. A gente tem limites convergentes entre uma placa oceânica e uma placa continental. E a gente tem limites convergentes entre placas continentais e outras placas continentais. O que são essas placas, né? Essas placas nada mais são do que a fragmentação da superfície terrestre. Então, são as grandes zonas, né? Toda a nossa superfície terrestre está fragmentada, né, em vários pedacinhos, e esses pedaços deslizam sobre o manto, ou melhor dizendo, sobre a astenosfera, né? Então, a litosfera, as placas litosféricas, deslizam sobre a astenosfera, e sendo a nossa superfície toda quebradiça, né? Uma vai se chocar em relação à outra, ou uma vai se distanciar em relação à outra, né? Em movimentos contínuos. Então, o nosso primeiro caso são esses limites convergentes. Vamos ver, então, limites entre placas oceânicas, né? Então, aqui a gente tem o limite convergente entre placas oceânicas. Então, aqui a gente precisa analisar algumas questões importantes, ou seja, como se dá essa movimentação e quais são os seus produtos, ou seja, quais são os resultados dessa movimentação. Então, aqui vão entrar alguns conceitos novos, né? Quando duas placas oceânicas se chocam uma em relação à outra, que é exatamente isso, que é o limite convergente, a gente tem um processo que a gente chama de subducção. Por isso que a primeira aula foi muito importante, porque ali a gente viu as diferentes densidades das placas, né? Bom, a gente viu as diferentes densidades, mas nesse caso a gente está vendo que são duas placas oceânicas. A princípio, a crosta oceânica tem uma mesma densidade. Esse processo de subducção é o processo onde uma placa vai ser engolida, né, em relação à outra, né? Uma placa vai descer em relação à outra. A subducção está sendo identificada exatamente aqui, né? Uma placa é engolida, desce em relação à outra. O que acontece aqui é exatamente o processo onde uma placa vai se direcionar em relação ao manto do nosso planeta, né? Então, continuamente essa placa se chocando com a outra placa vai subductar e entrar em contato com o nosso manto terrestre. Mas qual que vai subductar e qual placa que vai gerar, né, que vai se manter, né, que vai empurrar a outra para baixo? Qual que é uma placa e outra? Bom, a placa que vai subductar vai ser a placa mais fria, mais antiga e, portanto, mais densa. Por que mais fria, mais antiga, mais densa? Se ela é mais antiga, ela teve um processo maior de resfriamento. Ela já está há mais tempo perdendo calor. Se ela é mais antiga, ela está, então, muito mais fria.
Mais fria e perdendo mais calor, ela está mais sólida, porque você já tem uma maior quantidade de rochas e minerais cristalizados, com seu processo de cristalização finalizado. Então, ela, obviamente, vai ser mais pesada que uma placa que está se formando mais recentemente. Então, a placa mais antiga, formada num processo anterior, vai subductar em relação à placa mais jovem. Agora, os resultados desse limite convergente de placas oceânicas são quais? Num raio de 100 a 400 quilômetros, a gente tem o surgimento de ilhas vulcânicas, né? Como a gente está vendo aqui, o exemplo é justamente o arquipélago japonês, que é um arquipélago vulcânico, né? A gente vai ter, então, portanto, intensa atividade sísmica e vulcânica. Vocês sabem, né? Várias vezes saem nos noticiários os terremotos no Japão, né? Toda hora acontecem terremotos, famosos maremotos, né? Tsunamis. A gente vai estudar também o que são esses tsunamis mais para frente, né? Mas estão associados aos terremotos, né? Então, são zonas de intensa atividade sísmica e vulcânica. Sísmico vem isso de terremoto, né? Por quê? Se você tem uma placa colidindo com outra, logicamente que você vai ter uma movimentação que vai gerar esses terremotos. É um choque, né, entre uma porção continental e outra. Isso movimenta a nossa crosta terrestre, ou, no caso, a nossa crosta oceânica. Daí que vem os terremotos. Quando acontece um terremoto, é o quê? Justamente uma placa está se movimentando. Só que o nosso tempo de vida não permite compreender essas movimentações, né? Porque elas são da ordem de poucos centímetros, quando muitos centímetros, né? São movimentações muito pequenininhas que ao longo de milhões ou milhares de anos geram grandes movimentações, né? Como a separação entre Brasil e África, né? Então você tem a atividade sísmica, os terremotos, e a atividade vulcânica, ou seja, quando uma placa subducta em relação a outra, ela também está empurrando magma para a superfície, né? Então, esse processo de convergência também empurra magma em direção à superfície. Você tem os processos vulcânicos. No caso do Japão, a gente tem uma série de vulcões famosos, né? Aqui também a gente pode destacar a orogênese, né? Ou seja, o processo de enrugamento da superfície terrestre. A orogênese se processou, então, nesse limite convergente, formando uma cordilheira de montanhas, que é a cordilheira do Japão. Então, o arquipélago japonês é um exemplo de limite de placas convergentes oceânicas. Muito bem. Agora, os limites convergentes entre oceanos e continentes. Como a gente viu, a placa mais densa sempre subducta, e a gente já viu na primeira aula que a placa oceânica é mais densa que a placa continental, né? Ela está submetida a maiores pressões, né? Enfim, ela tem uma pressão muito maior. Nesse sentido, essa placa oceânica vai subductar, ou seja, vai descer, né? Deslizar abaixo da placa continental, que é menos densa, menos pesada. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A Cordilheira dos Andes, né? O limite entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, onde a gente tem um limite convergente entre uma placa oceânica que está subductando ou deslizando abaixo da placa sul-americana, né? Muito bem, então, sendo a placa de Nazca mais densa, ela subducta. Então, vamos entender os resultados, né? Os produtos desse limite. A gente vai ter a orogênese, como no caso anterior do Japão, onde você tem um enrugamento da superfície. No caso aqui, a gente tem um enrugamento da porção continental, próximo. Esse enrugamento, gente, ele ocorre geralmente alguns quilômetros, né? Não exatamente no local, mas alguns quilômetros de distância a partir da zona de subducção. Ou seja, a placa de Nazca está empurrando continuamente a placa sul-americana para cima, fazendo também uma pressão vertical, o que gera essa série de cordilheiras que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é um processo que a gente chama de orogênese, né? Então, esse é um dos resultados, né? A epirogênese, como a gente viu, é o processo de soerguimento. Então, quando a gente tiver uma força vertical empurrando para cima, a gente pode chamar de epirogênese. No caso aqui, a gente está só destacando a orogênese. A gente tem a
formação de vulcões, então a gente tem atividade sísmica, né? Atividade vulcânica, e também, nesse caso, atividade plutônica. Né? Qual a diferença de atividade vulcânica e plutônica? Né? O vulcanismo é caracterizado por esse extravasamento do magma, onde a gente tem, então, ascensão do magma em superfície, que a gente chama de lava, né? E a atividade plutônica é quando o magma se cristaliza em profundidade. No caso do Japão, a gente também tem atividade plutônica, por exemplo, né? Mas no caso das cordilheiras dos Andes, isso fica muito mais aparente, né? Uma cordilheira gigantesca, onde você tem cristalização interna do magma, e essa cristalização, como a gente vai ver, gera diferentes tipos de rocha. Então, a gente vai ver lá na frente a divisão entre rochas ígneas extrusivas e intrusivas, né? Mas por agora a gente só tem que diferenciar que vulcanismo é o processo de ascensão de magma em superfície e o plutonismo é a cristalização interna do magma, né? Então ele se cristaliza dentro da montanha, ele não chega a ter acesso ao ambiente externo, né? Além disso, a gente tem, claramente, que não poderia faltar, a atividade sísmica. Todo limite convergente vai ter atividade sísmica, porque se trata exatamente de um choque de uma placa com outra. Isso gera resistências que, quando são rompidas, geram grandes movimentos que geram abalos sísmicos. Então, um exemplo de limite de convergência entre placa oceânica e continental, a Cordilheira dos Andes, né, onde a gente tem a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, subductando em relação à placa sul-americana, que é uma placa continental. Muito bem. Agora, os limites convergentes, no caso entre continentes, entre duas placas continentais, a gente tem um processo diferente. A gente chama de obducção, ou seja, as placas obductam. As duas são soerguidas juntas, né? Você tem uma diferença de densidade muito pequena, isso não facilita que uma placa subducte em relação à outra, portanto, as duas, quando se chocam, começam a se levantar juntas, né? Começam a soerguer, né? Um processo de soerguimento em conjunto, né? Uma placa não é engolida, não desliza abaixo de outra, né? Então, nesse caso, como há uma obducção, você tem as cordilheiras mais altas do mundo. Qual o exemplo mais óbvio disso? A Cordilheira dos Himalaias, o ponto mais alto da superfície terrestre. Ali é justamente um contato entre uma placa continental e outra continental num processo convergente, num processo de choque. A gente vai ter o plutonismo, nesse caso a gente não vai ter o vulcanismo, por exemplo, porque as duas placas estão obductando. O magma tem mais dificuldade de ascender em superfície, né? Quando uma subducta, ela empurra o magma que está lá embaixo para cima. Quando as duas sobem, não está empurrando nenhum magma que está lá embaixo. Então você tem a obducção, não é? E, portanto, o plutonismo. Você vai ter rochas que são formadas no interior da cordilheira dos Himalaias, né? E que vão se cristalizar em profundidade. Também temos abalos sísmicos, né? Como eu disse, todos os limites convergentes têm abalos sísmicos, por conta desse choque, que no caso entre continente e continente também é muito forte, né? E não, como eu disse, não há subducção nem vulcanismo, né? Os processos principais, plutonismo e abalos sísmicos ou atividades sísmicas. Bom, sobre limites convergentes é isso. Agora vamos entrar nos limites divergentes, né? Bom, os limites divergentes a gente até pode analisar em relação como a gente fez com os limites convergentes, né? Entre placas continentais, entre placas oceânicas ou entre um oceano e um continente. Tá? Mas o mais interessante é a gente estudar aquilo que é o ciclo de Wilson, né? Ou seja, o processo pelo qual a gente tem o desenvolvimento da divergência, porque ele vai estar caracterizando todos esses momentos, né? A gente tem aqui um momento onde você tem a divergência começando no continente, depois você abre um mar, e por fim você tem um oceano. Ou seja, o ciclo de Wilson, ele vai explicar como que os mares e oceanos vão nascer, né? Então, o limite divergente, o nome já diz, divergência. Se eu falo, eu estou divergindo com você, eu não estou concordando com você, eu estou me distanciando do seu pensamento, né? Então, limites divergentes, uma placa está se distanciando em relação a outra placa. Então, a gente tem um afastamento das placas tectônicas ou placas litosféricas, né? Então, a gente tem os processos
que ocorrem em diferentes estágios, né? Então, por exemplo, eu falei lá na frente do chifre africano. O que é o chifre africano? É o processo de rifteamento. O que é rifteamento, né? É o início do processo de divergência, ou seja, o rift se cria no momento em que uma porção continental começa a se separar de outra porção continental. A gente chama de rift, ou seja, todo aquele vale que é criado nesse processo de divergência entre duas placas continentais, que a princípio está se divergindo e vai dar acesso, né, vai criar um mar no futuro, né? Então o chifre africano é um exemplo de como a gente tem ali o início do ciclo de Wilson, né? O início desse ciclo divergente. Eu não sei se eu trouxe... Ah, sim, tem um esquema aqui do lado, né? Bom, a gente pode trabalhar com um esquema exatamente, né? Então a gente tem a criação do rift, como eu disse, o exemplo do chifre africano é esse estágio inicial do ciclo de Wilson. Depois a gente tem a formação de um mar, ou seja, a contínua divergência vai abrir, né? Vai criar o acesso ao mar por conta da diminuição das altitudes. Em algum momento, essa divergência vai criar regiões que se situam abaixo do nível do mar, né? E aí a gente tem, logicamente, a ascensão da água e a formação de um mar. Bom, nesse processo, quando a gente tem a formação de um mar, a gente já tem ali uma espécie de extravasamento magmático, né? Então, processos ígneos, né? Processos extrusivos, né? Começando a se consolidar, a partir do qual a gente vai ter, né? A ascensão do magma e a contínua criação desse assoalho desse mar e depois a contínua criação do assoalho oceânico, né? Então, a gente continua, né? Depois a gente tem a formação de oceano por conta do aumento dessa divergência, né? Então, se separou mais ainda, a gente aumenta a proporção de água e de distância entre uma porção continental e outra, e a gente já pode caracterizar, então, um continente que continua nesse contínuo processo, né? De ascensão magmática. Como a gente viu, isso tudo é explicado pelo processo de convecção do magma, ou seja, esse movimento de convecção aqui está atuando para separar uma placa da outra. Então, esse magma vai se cristalizar em superfície e vai continuamente recriar o assoalho oceânico, né? Bom, alguns produtos, né, desse processo são as atividades vulcânicas, né? Então, a gente tem principalmente atividades vulcânicas que se processam no mar, né? Praticamente em todo o centro de cada oceano, a gente tem processos vulcânicos acontecendo com intensidade, justamente pela essa criação contínua desses oceanos. Tirando o fato, né, de que alguns oceanos, como a gente vai ver o ciclo de Wilson, né, é justamente um ciclo, porque do mesmo jeito que ele abre, ele fecha um oceano, né? Mas, por enquanto, vamos ver os resultados, né, os produtos desse processo de limite divergente. A gente vai ter essas atividades vulcânicas que criam o assoalho oceânico, e a gente vai ter pequenas atividades sísmicas, né? Não teremos atividades sísmicas tão fortes como no limite dos casos divergentes, onde você tem um choque. Mas a gente tem uma outra atividade sísmica que não se processa com tanta intensidade. Vale também lembrar, né, que a gente pode caracterizar essas rochas que se formam a partir de extrusões vulcânicas no oceano de rochas basálticas. Por enquanto, só guardem o termo. Lá na frente a gente vai ver o que são rochas basálticas, né? Qual a diferença das basálticas para as graníticas, qual a diferença da composição de rochas do oceano para as rochas continentais. Então, o ciclo de Wilson, a gente já viu o processo de se abrir um mar, mas ao mesmo tempo, a gente tem um processo de se fechar um mar, ou seja, o mar ele vai se abrir, só que ao mesmo tempo que ele se abre, ele está convergindo de um outro lado, né? Ou seja, se eu tenho uma divergência aqui, uma placa está indo à direita, outra placa está indo à esquerda, mas existem outras placas em volta, né? Então, se essa placa está indo à direita e essa à esquerda, essa que está indo à direita vai se chocar com uma outra placa que está aqui do outro lado. Uma placa está sempre rodeada por outras placas, né? Nesse sentido, da mesma forma que você forma oceanos, você pode fechar.
Ou seja, você pode ter um movimento, como foi a Pangeia, onde os continentes vão se aproximando e formam uma unidade e fecham oceanos que anteriormente existiam, dando, como no caso da Pangeia, né, origem a um único oceano que envolve toda a porção continental. Então, da mesma forma que os oceanos são criados, eles podem ser destruídos, né, a partir desses limites que se processam na convergência, né, ou seja, fechando oceanos. Muito bem. Então, como eu disse, a formação de uma placa divergente resulta na criação de outras placas convergentes, né? O exemplo que a gente tem disso daqui é o que a gente já viu, a dorsal mesoatlântica. Está ocorrendo atualmente esse processo de divisão, né, de separação entre uma placa oceânica e outra, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, o chifre africano, onde a gente também tem esse processo de rifteamento, né? Então, o chifre africano vai se deslocar da África, né, dando origem provavelmente a um outro continente, né? Ali a gente tem um processo de divergência entre placas continentais, ou seja, ainda está no início. Muito bem. Agora os limites transformantes. Bom, os limites transformantes, eles ocorrem tanto no continente quanto nos oceanos. Então, na verdade, eles podem ocorrer, como eu disse, em relação entre placas continentais, entre placas oceânicas, ou entre uma placa oceânica e uma placa continental, né? Há essas três possibilidades. Portanto, eles ocorrem tanto no continente quanto nos oceanos. Esse é um movimento onde você não tem nem destruição nem criação de placa. Você tem uma placa se deslizando em relação à outra, né? O que gera essas descontinuidades. Por exemplo, vocês podem observar na imagem que a gente tem uma cordilheira de montanhas aqui e outra cordilheira de montanhas aqui. Bom, a ideia é o quê? A princípio elas se formaram e eram contínuas, não é? Com esse deslizamento em relação de uma placa com outra, né? Como a gente tem esse deslizamento, a cordilheira, né? A gente vai identificar que essa cordilheira vem até aqui, desaparece e continua num pedacinho lá embaixo. Por quê? Ela foi movimentada. Antes ela tinha só continuidade aqui. Agora ela tem uma descontinuidade, né? Onde ela volta a ressurgir lá num espaço muito mais distante, né? Justamente porque ela foi deslocada. A gente pode chamar ela também de falhas transversais, também é um nome que aparece. Ou zonas de falhas, alguns autores chamam zonas de falha. Por isso que a gente tem um exemplo maior, a falha de Santo André ou a falha de San Andreas, onde a gente tem esse deslizamento, né, entre uma placa e outra, sem produção ou destruição de placa, né? O único resultado que a gente vai ter desse processo são os abalos sísmicos, né? Já que uma placa está se deslocando em relação à outra, logicamente, essa movimentação gera abalos sísmicos. Ao mesmo tempo, sempre lembrar, né? A gente só está vendo uma placa em relação à outra, mas essa placa está se encontrando com outra lá embaixo, e está se encontrando com outra, e esse lado também se encontrando com outra lá em cima, o que também gera abalos sísmicos, né? Mas, no geral, o único produto, né, o único resultado desse processo são os abalos sísmicos. Muito bem. Bom, agora, para a gente finalizar, né, um processo de criação, né, também da crosta continental, que não está de acordo, é uma anomalia que a gente chama, com as placas continentais, com as placas tectônicas. São os famosos pontos quentes, ou hotspots, né? Ou seja, são pontos onde você tem uma série de processos vulcânicos, uma série de processos de extrusões magmáticas, ou seja, de ascensão de magma em superfície, que se processam no interior dessas placas, ou seja, não se processam nos limites de placa. Dentro das placas tem a ocorrência desse fenômeno. Então, o que são esses pontos quentes? Né? São justamente anomalias. Você tem uma pluma mantélica, né? uma pluma do manto que está ascendendo em superfície, como a gente pode observar aqui, e atingindo a superfície terrestre fora desse limite de placas. Provavelmente, qual é a ideia? Você tem uma zona de fraturamento muito grande ali, que permite essa ascensão magmática, mas que não constitui um limite de placa. Ou seja, um ponto específico da placa onde você teria um furo, mais ou menos algo nesse sentido.
E como que esse hotspot se processa, né? Ele cria, então, ele cria uma cadeia, né, uma cadeia vulcânica, né, uma cordilheira vulcânica a partir do próprio movimento das placas. Então, a ideia é qual? Uma pena eu não ter uma vela aqui, porque tem um experimento interessante que a gente pode fazer, né? Mas a ideia é que aqui é a placa tectônica, ela se movimenta, e aqui você tem o hotspot. A placa tectônica, ela vai se movimentar em relação ao hotspot. Então, o hotspot fica parado, ela vai se movimentando para qualquer direção. Nessa movimentação, o hotspot ele vai criando essa série de cordilheiras vulcânicas, né? Ele pode, no caso aqui a gente tem o exemplo do Havaí, que é muito famoso de hotspot, mas as ilhas, por exemplo, de Fernando de Noronha, aqui no Brasil, foram criadas a partir de um hotspot. E qual que é a ideia, então? O hotspot sempre esteve parado e a placa se movimentou. Como, né? Provavelmente a placa em algum momento, esse ponto esteve aqui, né? E o seu contínuo de movimento nessa direção foi criando uma cordilheira de montanhas, ou seja, esse ponto estava aqui anteriormente, né? A ilha de Kauai, né? Kauai, porque Havaí é a mais famosa, né? Aí tem esses outros nomes complicados, né? Oahu, Molokai, né? E Maui. Maui, né? Então, essas ilhas que foram formadas, né, aqui anteriormente, foram se deslocando por conta da própria movimentação de placa, né? O hotspot esteve sempre parado e a movimentação da placa gerou essa ilha, depois essa, até chegar na ilha do Havaí, onde vocês podem até pesquisar vídeos na internet, a gente ainda tem um processo intenso, né, de vulcanismo na região, né? Mas basicamente é isso. Hotspots são anomalias, são regiões onde o magma acende em superfície, fora desses limites de placa, onde a gente tem, por resultado, vulcanismo e a criação de uma cordilheira de montanhas vulcânicas, né? Bom, muito bem. Para finalizar, né? Aqui, na verdade, a gente não tem todas as placas. Na verdade, hoje a geologia já estuda os processos das microplacas, ou seja, já tem estudos proeminentes, né? Dizendo que todas as placas também são fraturadas internamente, e aí há uma tentativa de mapear esses pequenos fraturamentos menores, né? Mas aqui a gente tem uma ideia de como uma placa tem vários limites, né? A gente está acostumado a ver uma placa em relação a outra, mas uma placa só tem vários limites. Se a gente analisar aqui a placa do Pacífico, por exemplo, a gente vê que ela tem um movimento convergente, né, com a placa norte-americana, aqui, né, um movimento convergente, tem um movimento transformante em relação, aqui é onde teríamos a falha de Santo André, San Andreas, né, com a placa norte-americana, ou seja, sobre uma mesma placa, ela tem dois movimentos diferentes, dependendo do ponto onde a gente for analisar. Em relação à placa de Nazca, ela é divergente. Aqui a gente está vendo o ciclo de Wilson, né? Onde a gente tem justamente a criação dos oceanos, do assoalho oceânico, né? Ao mesmo tempo, a placa de Nazca, ela está entrando em convergência com a placa sul-americana. A gente tem terremotos, a gente vê uma hora ou outra no Chile, a Cordilheira dos Andes aqui. A gente tem a placa africana, aqui é onde tem a dorsal. Vocês podem ver que ao longo de toda a dorsal a gente só tem movimentos divergentes, né? Ou seja, aqui é um processo contínuo de formação do nosso Oceano Atlântico. E aqui a gente teria, né, não está bem demonstrado, mas aqui a gente teria um outro processo de rifteamento. Então, aqui é o chifre africano, né? Se assemelha a um chifre mesmo. E você teria o rifteamento nessa porção, onde você teria o deslocamento do chifre de uma maneira divergente, né? Aqui a gente teria um outro limite divergente, onde você teria provavelmente a formação de um novo continente aqui, daqui a alguns milhares, milhões de anos, né? Então a gente não vai ver, a gente só pode sonhar com como o nosso planeta vai ficar daqui alguns milhares ou milhões de anos, né? Mas, apesar da tectônica de placas ser um processo que dura milhões ou milhares de anos, a sua compreensão é fundamental, porque ela permite o planejamento que eu digo no sentido da própria geomorfologia,
da própria geologia, o conhecimento do nosso planeta. Não é porque é um processo que dura milhões de anos para a gente ver alguma mudança, que é um processo que a gente não tem que dar a devida atenção. Mas é isso, pessoal. A gente termina a aula por aqui. Espero que não tenha ficado uma aula extremamente cansativa, são muitas informações, são muitos pontos a serem trabalhados. Quando a gente vê pela primeira vez essa aula, a gente fica meio, não estou entendendo, vamos voltar, vamos anotar. E é interessante que se anote, né? Me lembro nas minhas aulas de geologia na faculdade, era terrível, né? Eu ficava, meu Deus, eu não vou entender isso nunca, vou precisar voltar, anotar, fazer. E é isso mesmo, a gente volta, anota até a gente entender, até a gente compreender, né? Porque é mais interessante compreender o assunto do que decorar. Então, tentem compreender toda essa dinâmica, né? Provavelmente um assunto ou outro pode ter ficado mal trabalhado, pode ter faltado algumas informações, mas é o mais interessante, né, de uma forma sintética para a gente trabalhar, né? E, claro, se vocês tiverem curiosidade sobre o tema, vocês podem pesquisar todo o resto que ficou à parte, que vocês tiverem interesse, mas, no geral, é isso, né? São uma série de generalizações que a gente trabalha para compreender, a nível do ensino médio, o processo da tectônica de placas. Bom, como eu sempre digo, né, as dúvidas estão aí, vocês podem colocar nos comentários do YouTube, se tiverem alguma dúvida, eu também disponibilizo o meu e-mail, podem conversar comigo, podem mandar mensagem, que a gente resolve as suas dúvidas e trabalha, né, o tema até o final. É isso, pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui, espero que esteja sendo enriquecedor essa nossa troca de informações e que contribua muito para vocês no vestibular. Vocês tenham um bom desempenho. É isso, gente. Até mais, pessoal.